Imagina só, bem no meio do deserto peruano, gravadas na própria terra, existem umas figuras gigantescas, que simplesmente desafiam a nossa imaginação. A gente está falando de formas geométricas perfeitas, de animais super estilizados, um mistério que já dura séculos. E é nesse enigma, o das linhas de Nazca, que a gente vai mergulhar fundo hoje. Talvez o nome soe familiar, né? São aqueles geoglifos enormes que deixam pesquisadores de cabelo em pé há quase um século. Mas o porquê de elas terem sido criadas? Bom, essa continua sendo uma das maiores perguntas sem respostas da arqueologia. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa viajar no tempo, voltar para conhecer a civilização que deu vida a essa maravilha, o povo Nazca. Foi nesse cenário tão árido que eles deixaram a sua marca, um verdadeiro enigma gravado no deserto. Então, o que são exatamente as linhas de Nazca? Oficialmente, são um conjunto de geoglifos, ou seja, desenhos feitos no chão. A técnica era até bem simples. Eles removiam as pedras avermelhadas da superfície para revelar o solo mais claro que ficava por baixo. O impressionante é que, apesar de serem milenares, o mundo moderno só redescobriu essas linhas lá na década de 1920. Foi só quando os primeiros aviões começaram a sobrevoar a região que o verdadeiro espanto aconteceu, revelando lá do alto algo que era impossível de ver do chão. Agora, vamos tentar entender a escala, a dimensão monumental desse projeto. A complexidade e o tamanho dessas linhas são, nossa, de cair o queixo e nos fazem questionar tudo o que a gente achava que sabia sobre as capacidades dos povos antigos. Parem e pensem nisso. A criação dessas linhas não foi algo rápido, não. Durou cerca de 1000 anos. Isso mesmo, 1000 anos. Dá para imaginar? São várias e várias gerações da cultura Nazca se dedicando a criar e a manter esses desenhos. Isso já nos diz que o negócio tinha uma importância cultural, uma importância social, assim, gigantesca. E a área que elas ocupam? Quase 500 quilômetros quadrados. É uma tela de proporções épicas. Para se ter uma ideia, é uma área maior do que muitas cidades modernas que conhecemos. Tudo isso transformado numa galeria de arte a céu aberto. E não estamos falando de 1 ou 2 desenhos, não. São mais de 300 figuras conhecidas até hoje. E o mais legal é que novas continuam sendo descobertas com a ajuda da tecnologia. A quantidade de trabalho investido nisso aqui é simplesmente de tirar o fôlego. A variedade das formas também é algo impressionante. Existem desde linhas retas que se estendem por quilômetros até figuras super complexas. Olha só esses exemplos. O beija-flor com as asas todas detalhadas, o macaco com aquela cauda em espiral perfeita e a aranha, que foi desenhada com uma precisão biológica que até hoje intriga os cientistas. E aqui chegamos no ponto central, no grande paradoxo das linhas de Nazca. Elas foram feitas para serem vistas de cima, de uma perspectiva que o povo Nazca, em teoria, não tinha. Como é que eles conseguiram criar desenhos tão precisos, tão proporcionais, sem ter uma visão aérea completa? E essa pergunta nos leva direto para o coração do mistério. Se eles fizeram as linhas para serem vistas do céu, para quem eram esses desenhos afinal? E como? Vamos dar uma olhada nas principais teorias que tentam decodificar essa mensagem. Olha, basicamente, as hipóteses se dividem em 3 grandes grupos, sabe? A primeira sugere que as linhas eram parte de rituais religiosos, tipo caminhos sagrados ou talvez oferendas para deuses que eles acreditavam que viviam no céu. Aí vem a segunda teoria, que é um pouco mais, digamos, científica. Ela propõe que tudo aquilo funcionava como um calendário astronômico gigante alinhado com o Sol, com as estrelas, para marcar datas importantes. E claro, não podia faltar a teoria mais polêmica de todas, a de que seriam sinais para visitantes de outros mundos. E aqui está o fato talvez mais fascinante disso tudo. Apesar de décadas e décadas de estudo, nenhuma dessas teorias conseguiu provar de forma definitiva o propósito das linhas. Simplesmente não existe um consenso. O mistério, ele permanece intacto. E assim que as linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores e mais belos enigmas deixados por uma civilização antiga. É como um convite silencioso à nossa curiosidade que ecoa através do tempo. Esse é o verdadeiro legado das linhas, sabe? Elas nos forçam a reavaliar o que a gente considera possível para os povos do passado. São um testemunho poderoso de engenhosidade, de organização e de uma visão de mundo que talvez a gente nunca consiga compreender totalmente. E no fim, a pergunta final fica no ar, ecoando pelo deserto. O que será que realmente motivou essa obra monumental? Teria sido a fé? A ciência? Ou, quem sabe, algo que a gente nem consegue imaginar?
Se essa viagem pelo desconhecido despertou seu interesse, a fonte desse material, o Portal de Mistérios, convida todo mundo a se inscrever e acompanhar novas histórias fascinantes, porque a busca por respostas, afinal de contas, nunca termina. Imagina só, bem no meio do deserto peruano,